Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver e sejam bem-vindos à segunda aula falando do Delta Head do Market Maker, do poder do Gamma Exposure e entender como o fluxo das opções realmente estão influenciando o mercado futuro e dando oportunidades para day traders identificar regiões institucionais de preço e poder entender melhor como o preço trabalha. Se você quer saber mais sobre isso, já deixa seu like, se inscreva no canal para o YouTube ver valor no nosso trabalho. E bora pro game. Lembrando que esta é uma continuação direta da primeira aula que foi publicada aqui no YouTube. Se você não viu, assista para você não ficar boiando. Pessoal, na primeira aula nós fizemos uma introdução fundamentada do porquê que as opções 0 DTE, em especial, não só as opções 0 DTE, mas o mundo das opções estão influenciando diretamente o contrato futuro, bem como também entendendo o próprio posicionamento, né, do player, que é o market maker, que é um dos grandes players do mercado, não é o único, mas é um dos maiores players do mercado. Que nós temos plataformas, né, que tem essas marcações na data de hoje, são plataformas caras e eu prometi para você que eu ia fazer, né, por exemplo, plataformas como essa, eu prometi para você que no nosso grupo do Telegram, se você entrasse no grupo do Telegram, diariamente eu ia postar essas regiões para você, mas que o melhor era você aprender a fazer manualmente e usasse o Telegram apenas para a confirmação das suas marcações. E é isso que nós vamos fazer agora, nessa aula, né? Então lembre-se, o link do nosso Telegram está na descrição do vídeo. Entre, é importante porque além desse material tem muita coisa legal que eu estou pensando lá sobre inteligência artificial, como usar IA para poder fazer day trade, telas operacionais baseadas em IA, ferramentas únicas, até porque, pessoal, essas plataformas caras, para quem estiver dentro do Telegram, nós estamos organizando para poder baratear o acesso às plataformas pagas, caso você queira. Mas você não precisa gastar. Como eu falei, tudo é de graça. Aonde? Através desse site fantástico chamado-se Barchart. Eu tenho a versão paga Premier, você não precisa ter a versão paga Premier. O Barchart simples vai resolver o seu problema. E olha que legal, o Barchart lançou recentemente, né, um adimplemento dos pontos do Gama dentro do mundo das opções, né? Option Educational. Eles já têm aqui uma grande quantidade de material e eles lançaram os pontos do Gamma Exposure para vários ativos do mercado americano, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui na barra de pesquisa o SPX, que é a maior ETF, onde é realizado as travas de opções para se proteger da volatilidade do movimento direcional do ativo subjacente, que é o contrato futuro do S&P. Ou seja, o market maker usa o SPX para se travar contra movimentos do S&P futuro. Acabou, é isso que você tem que saber. Oliver, mas eu não trado o S&P futuro, eu trado o mercado de Forex. Não importa. Se você trada S&P pelo Forex das corretoras de Forex da vida, saiba que esse movimento desse contrato CFD replica o contrato futuro. Então você tem que saber dessas marcações, tá bom? Então vem cá, vamos entrar aqui no SPX, na barra de pesquisa aqui em cima, SPX. E agora eu não vou ensinar só você identificar os pontos, eu vou ensinar você a ter insights fantásticos sobre isso aqui. Nós estamos olhando então a ETF, o SPX, ok? Bacana, pessoal. Se eu colocar o gráfico aqui, o contrato futuro, o ES futuro, vai dar para fazer? Não. Não, de forma manual por enquanto, você tem que fazer um cálculo matemático, você vai ter que fazer as marcações no SPX. Claro que se você pagar, plataformas como essa, por exemplo, já traduzem esses níveis de preço para o contrato futuro. Então você pode ter as marcações tanto para o SPX como para o contrato futuro, o ES, S&P futuro. Não é o caso aqui. De forma manual eu não vou ensinar você a fazer essa conversão. Eu vou ensinar você a fazer os cálculos, buscar essas informações de forma gratuita dentro da ETF SPX, que é a ETF mais utilizada pelos market makers para poder fazer a trava de opções. Ok? Uma vez que você está aqui, vem aqui embaixo, ó, olha aqui, ó, olha o que eles colocaram. Isso aqui é uma novidade. Olha esse meu mouse. Não tinha isso aqui no Barchart. Eles colocaram de 3 meses para cá. É uma novidade de tão significativo que está colocando. Tem para vários ativos. Basta você procurar os ativos aqui, ok? Então clica aqui em Gamma Exposure e a mágica acontece, tá bom? E aqui eu vou explicar, vou dar um breve overview do que você está vendo na sua tela. Vou dar um breve overview do que você está vendo na sua tela, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal.
aqui você tem a volatilidade implícita, você tem a volatilidade histórica, tá? É o que mais importa, tá bom? Então, primeira situação, quando a gente vai entrar no mundo das opções, a gente tem que entender o que significa volatilidade implícita e volatilidade histórica, tá bom? A volatilidade implícita é a volatilidade do dia, de curto prazo, baseada nos dias anteriores. E a volatilidade histórica, como o próprio nome diz, é uma volatilidade que tem uma janela temporal maior, 3 meses mais, 6 meses mais, de 1 ano mais, ok? Aí eu te pergunto, olha como é que é óbvio. Se a volatilidade do dia, de curto prazo, que é a volatilidade implícita, está menor, pois nesse caso ela está 18,70, está menor do que a própria volatilidade histórica, então quer dizer que o ativo que nós estamos analisando, que é o SPX, que tem a mesma movimentação que o S&P Futuro, apesar de ser uma ETF, se você tiver o cuidado de colocar no seu gráfico aí o SPX e olhar a movimentação dele com o S&P Futuro, é idêntica, tá bom? Então, primeira situação que você tem que ter uma percepção, porque além de a gente marcar os níveis de preço, eu estou ensinando você a fazer um pré-mercado, a você criar um panorama de mercado com base nisso, para entender qual que é o posicionamento do market maker, qual que é a expectativa do mercado com relação ao posicionamento do GEX, do Gamma Exposure. Você entendeu? Vai muito além do que você marcar os pontos aqui. Vai muito além do que você marcar os pontos aqui. Então, primeiro de tudo, tá? Se a volatilidade implícita está menor do que a volatilidade histórica, quer dizer que o mercado não espera tanta movimentação para o dia. Digo mais, se o mercado não espera tanta movimentação no dia, quer dizer que o mercado está equilibrado. Digo mais, se o mercado está equilibrado, entenda dessa forma, eu não vou entrar em muitos detalhes. O mercado está com uma postura positiva, uma expectativa que pode significar uma alta. Pode significar uma alta. Esse aqui é o primeiro indício de uma análise que você faz com base na volatilidade, onde se a volatilidade momentânea de curto prazo é menor do que a volatilidade de longo prazo, quer dizer que não há tanta expectativa em termos de volatilidade do mercado. E se não há tanta expectativa de volatilidade, o mercado está equalizado. E se o mercado está equalizado, ele está com um viés mais altista do que baixista. O mercado está com um viés mais altista do que baixista. Saiba disso, isso é importante. Primeiro insight que eu dou nessa página para você. Você sabia disso? Então agora eu pergunto o contrário. E se a volatilidade implícita for ligeiramente ou muito maior do que a volatilidade histórica? Digamos que aqui fosse 55% e aqui é 41%. O que isso significa? O mercado está com uma expectativa de uma volatilidade de curto prazo maior do que a volatilidade mediana. Uma volatilidade de curto prazo maior do que uma volatilidade mediana traz uma insegurança para o mercado, porque quanto mais volátil, mais instável o mercado é. E se o mercado está instável, se o mercado está com uma perspectiva de volatilidade grande, possivelmente o mercado está com viés posicionado vendedor. Existe uma expectativa do ativo cair, porque se há volatilidade, há insegurança, tá? Porque volatilidade alta de curto prazo significa insegurança. Geralmente os players não querem segurança, eles desovam, o mercado tende a cair, é um viés negativo de curto prazo baseado única e tão somente com base na interpretação da comparação entre a volatilidade implícita momentânea e a volatilidade histórica geral. Beleza? Você tem que saber disso, tá? Então aqui você já começa a fazer um pré-mercado. Bacana? Bacana. Então aqui nesse site você tem algumas janelas. Vamos lá. A primeira janela aqui, tá? A primeira janela, eu vou esmiuçar tudo, pessoal. Vai ser 3 ou 4 aulas. Já aviso de antemão que a partir da terceira aula, essa terceira aula será exclusiva para membros patrocinadores do canal do YouTube, tá bom? Então, se você quer ter acesso à continuidade destas aulas, esta aqui ainda é gratuita. A partir da terceira, quarta aula, vão ser 4 no total. Você tem que ser membro patrocinador nível 2. Nível 2 do canal do YouTube vale muito a pena. É o melhor custo-benefício para você poder estudar e ter acesso a bibliotecas exclusivas de conteúdo e conteúdos avançados. Vai fazer com que você não gaste dinheiro com educacional e você tenha acesso a esse material de qualidade que vai revolucionar a sua maneira de operar o mercado financeiro. Ok? Então essa é a última aula que eu faço gratuita ao vivo aqui para o YouTube. Vire membro patrocinador nível 2, vale a pena. Dando continuidade, tá?
Bom, aqui nós temos aqui o gráfico, né? O que esse gráfico mostra para gente? Ele mostra o Gamma Exposure by Strike. Nós temos aqui a escala de preço que nós chamamos de strike, e nós temos aqui a mensuração do tamanho em bilhões desse posicionamento, dessa trava dos market makers no mundo das opções. Nós estamos olhando aqui o volume das opções dentro de determinados strikes, do posicionamento da trava do market maker na ETF SPX, e baseado nesse stalkeamento, a gente vai saber aonde dentro do contrato futuro, no caso ES1, que é o S&P futuro, a gente consegue identificar as regiões de níveis de preço. É disso que nós estamos falando, ok? Nós já identificamos um possível movimento altista ou baixista. Agora, nós vamos entender aqui esses gráficos. Então, aqui nós temos o Gamma Exposure by Strike. Esse aqui, pessoal, que a gente está olhando agora, nós chamamos de Net Gamma. Por que é Net Gamma? Por que é Net? Tá? Eu vou explicar melhor para você. Porque se você for olhar agora, aqui, nós temos aqui as calls e as puts. Como assim? Não estou entendendo, Oliver. Calma aí. Barras para cima são posições compradas. O que é uma call? O que é uma put? Eu só quero que você entenda por enquanto que se uma call é uma expectativa de compra, quem está com posicionamentos em calls, se o posicionamento de calls é maior do que o posicionamento de puts, ok? O mercado está com viés mais comprador, ok? Então é isso que você tem que saber. Quando a barra está para cima, assim, ó, quer dizer que nós temos calls. E quando a barra está para baixo, assim como essas pequenas barras que quase não tem nesse gráfico, quer dizer que nós temos puts. Ok? Nós temos puts. Olhando aqui rapidamente, né, o atual nível de preço, está nessa linha verde. Né, last price, 5.686. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, 5.600, olha meu gráfico. 5.686 SPX, ó. Você tá vendo? Beleza. Então isso você tem que saber, tá? Então aqui nós temos calls, as barras do lado de cima, e puts do lado de baixo. Tudo bem? Se houver visualmente falando, tem mais calls a níveis mais altos ou tem mais puts a níveis mais baixos? Como assim, Oliver? Eu não entendi. Porque o que acontece aqui, o preço vai subindo cada vez mais, 5.700, 5.720, e para cá, aqui o preço vai tender a cair cada vez mais. O preço está aqui na casa dos 5.686. Fica muito claro para a gente que tem muito mais calls, que é interesse comprador, do que puts no mercado. E isso é um outro insight que você tem que tirar. Você tem que saber disso. Tudo bem? Então aí você começa a fazer um pré-mercado. Você já está vendo que a volatilidade implícita de curto prazo é menor que a volatilidade histórica. Traz segurança e uma expectativa compradora para o mercado. Você está vendo que as barras de cima são preponderantes, são majoritárias, que tem muito mais expectativa de calls do que puts a níveis mais baixos do preço. Isso também traz um viés de possibilidade de continuação de tendência de alta. Então nós também temos mais um viés comprador aqui. Ok? Outra coisa que nós temos que analisar, que você vai analisar no dia a dia, com base no seu dia a dia, conforme você vai olhando a evolução desse gráfico no dia a dia, você vai ter uma percepção fantástica também. Você tem que perceber se novas calls estão surgindo a níveis mais altos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se está tendo cada vez mais interesse comprador a níveis mais altos. Se o mercado está se posicionando com aumento de calls, que nem essa, a níveis mais altos. Você não vê um posicionamento de aumento de puts nesse gráfico, cada vez com as barras de venda ficando cada vez maiores. Você não vê isso aqui, ó. Então, o aumento gradativo dessas barras a níveis mais altos mostram a possibilidade da continuação do movimento comprador. Então isso aqui te ajuda no pré-mercado a entender qual que é o posicionamento, o sentimento dentro das travas de opções da ETF SPX
e como isso pode influenciar o mercado futuro no próximo dia. Você vai fazer esse estudo antes do mercado abrir. Antes do mercado abrir. Ok? Bacana, pessoal? Isso é importante, tá? Isso é importante. Antes de falar dos outros gráficos aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Oliver, você falou que as opções... eu fico com dúvida. Opções LDTE e opções cheias. O que é isso? Passa aqui, ó. Expiration dates. Expiration dates. Quando você deixa habilitado All, você está vendo todos os vencimentos. Vamos colocar All aqui, ó. All. Aí você põe All aqui, agora está habilitado todos os vencimentos. Todos os vencimentos, ó. Vencimentos do dia 5 do 5, vencimentos do dia 5 do 6 e assim vai. Ó, do dia 6 do 5, aqui tem os vencimentos. Ok? Aqui tem os vencimentos. Quando você coloca All e coloca aqui Show Chart, ele vai dar uma mudada pra gente aqui, ó. A gente está vendo cada barra dessa, nós chamamos de JAX, Gamma Exposure. Cada barra dessa nós chamamos de JAX. É o volume do JAX, é o volume de cada ponto de Gamma Exposure. Eu consigo identificar por strike, por nível de preço, aonde estão os maiores posicionamentos, e eu posso dizer para vocês que são de calls. E eu posso ver onde tem put. Quase não tem put no mercado. O mercado todo está com uma expectativa comprada. Eu estou gravando essa aula para você no sábado, no dia 5 do 3. Não, 3 do 5. 3 do 5. Então, é um sábado. O próximo aí, perceba que você não está olhando as opções 0 DTE. Você está olhando toda a grade de opções. Você está olhando o posicionamento do Gamma Exposure, do JAX, das principais e maiores travas de todos os vencimentos. Se você quiser olhar apenas para o vencimento do dia seguinte, do atual dia de preço, por exemplo, o próximo leilão vai abrir no dia 5. O dia 5 vai ser o próximo leilão. Perceba que você tem vencimentos diários. Você deseleciona o All e você seleciona o próximo leilão. Digamos que você vai tradar hoje, segunda-feira. Hoje é sábado, dia 3. Segunda-feira é dia 5. Então você clica aqui e aí coloca Show Chart. Aqui ele vai mostrar para você a partir daí somente as opções 0 DTE. Somente o posicionamento das opções 0 DTE. Por quê? Por quê, meu amigo, minha amiga trader? Porque aqui os vencimentos agora, você está olhando o vencimento só do dia corrente. Se nós vamos operar dia 5, nós estamos olhando só o dia 5. Se nós vamos operar dia 6, nós estamos olhando só o dia 6. Nós não estamos olhando mais toda a grade de vencimento acumulada. Tá? Então, para operações day trade de curto prazo, essas marcações 0 DTE têm mais influência do que necessariamente o posicionamento quando você clica todos os vencimentos. Perceba que há uma diferença. Aqui é uma diferença de todos os vencimentos. Onde se você parar o mouse em cima, presta atenção, aqui ó. Aqui na região da casa dos 5.725, olha o strike, olha o quadradinho aparecendo, 5.725. Nós temos aqui o interesse de calls muito maiores do que de put. Nós temos 31k de interesses de calls e apenas 21k de interesses de put. Tem mais call do que put. Só que essa aqui é a grade para todos os vencimentos. Sendo que se eu quiser olhar as opções 0 DTE de curto prazo, eu tenho que clicar aqui, ó. E só colocar no dia que eu vou analisar no meu pré-mercado e colocar Show All. E daí eu posso fazer a mesma situação. Perceba como perto da pedra do preço, o preço está mais uma vez na casa dos 5.686. Perto da pedra do preço nós temos aqui, né, já um ponto de gama. Um ponto de gama muito forte, né, que é o NET. E eu vou explicar o que é o NET daqui a pouco, tá bom? Calma. Né? Nós temos aqui uma trava, uma resistência muito forte em relação ao preço. O preço está na casa dos 5.686 e na casa dos 5.690 tem um grande posicionamento. 5.690. E também na região da casa dos 5.700 tem um outro grande posicionamento. Então são regiões, caso o preço chegue, que podem servir como resistências. O preço vai ter uma dificuldade de passar. E se passa, olha como é que é o objetivo. E se passa a região da casa dos 5.690, qual que é a próxima região que ele vai buscar? Qual que é a próxima região que ele vai buscar? A próxima região que ele vai buscar vai ser a casa do 5.700. Então você já tem um GPS aqui. Nós sabemos que o desbalanceamento também
Também, das opções 0 DTE, visualmente falando, é estrondosamente majoritário em número de calls do que de puts, onde nós temos já as possíveis regiões onde o preço pode buscar ou pode segurar como suporte, como resistências nesse caso. Então isso aqui é fantástico. Isso é um outro insight absurdo que você tem aqui. Já está dando 20 minutos, eu sei que você está gostando, eu não falei nem 30% do que eu quero falar sobre essa tela para você. Tem muito insight poderoso, tem muita coisa boa. A gente vai chegar nas marcações gráficas, a gente vai chegar nos modelos operacionais. É um curso completo, gratuito. Eu não sei se nem vai dar 4 ou 5 aulas. Talvez eu faça mais uma aula para o YouTube, porque se for der 5 aulas, por exemplo, as últimas 2 eu vou deixar para membros patrocinadores. Se a terceira aula estiver aberta no YouTube é porque tem 5 aulas, não foram 4. Mas eu sempre dou preferência, é claro, para as pessoas que querem estudar e valorizam o nosso trabalho e são membros patrocinadores, pelo menos nível 2 do canal do YouTube. Ok? Então eu estou ensinando você agora a como fazer um pré-mercado e tirar todo o potencial de forma gratuita desta ferramenta fantástica do Gamma Exposure da Bar Chart, onde você não precisa pagar plataformas como o MentorKey, o Spot Gamma para ter acesso a essas marcações de nenhuma outra ferramenta. Tudo está de graça, basta você aprender a explorar o máximo desta ferramenta e eu vou explicar cada vez mais, de maneira mais aprofundada, nas próximas aulas. Deixa seu like se você gosta desse conteúdo e a gente se vê ou nos membros patrocinadores ou quem sabe quando eu terminar de gravar aqui mais uma aula aberta para o canal do YouTube. Grande abraço, sucesso e fui! As pessoas me perguntam como que eu sei que uma automação é lucrativa, como eu sei que eu posso confiar numa automação, com base no histórico na conta real. Dá uma olhada nesse gráfico aqui abaixo, é inquestionável, o nosso robô replica um dos robôs mais confiáveis e assertivos do histórico do mercado de Forex. Tanto é que a versão americana custa $2.600, mais de R$3.000, e nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil. Dá uma olhada no histórico, de 2018 até 2024, o robô fechou 50 meses consecutivos no positivo e dentro de todo o histórico catalogado, só tem 2 meses no negativo. Então praticamente nós temos 70 meses do robô trabalhando, onde apenas 2 meses nós fechamos negativo. Vou dizer o que para você? Está aqui a prova cabal de que a automação é extremamente assertiva. E nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil, não custa R$2.600 e você pode testar ela de graça. Saiba mais na descrição, link e teste de forma gratuita e veja o poder da automação.